Então vamos lá, vamos iniciar. Bom dia a todo mundo que chegou, está chegando. Primeiramente, né, agradecer pela parceria. Então, né, quando eu lancei ontem a pergunta lá no Instagram, né, se vocês queriam ou não estabelecer aquela meta de 100, sinceramente eu não sabia, né, se alcançaríamos. Mas aí, né, graças a vocês, chegamos, ultrapassamos. Quando eu fiz o print, né, tinham ali 102, 103 pessoas respondendo sim, dois respondendo não, né? Que bom, né? Democracia é assim mesmo, né? Tem que ser, tem que poder fazer, né? É, mas aí hoje, né, até tirei, até já tirei a pergunta, mas tínhamos ultrapassado já 120 ou mais, né? Sim. E agradeço demais a vocês, tá? Quem respondeu não marcou errado. Não sei não, viu? Não sei não. É isso mesmo. É isso mesmo, né? A pessoa tinha a opção de chegar lá, olhar, não quero, então não vou marcar nada, passo aquilo, né? Mas estamos numa democracia, então a pessoa pode ir lá marcar não, né? E eu não fiz, né? Vocês viram que eu printei do jeito que estava. Então, eu poderia ter ali só votado sim, ou só dito, né, que chegou na marca, mas não, né, a democracia é assim mesmo e é assim que funciona. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Então, hoje, a nossa ideia é falar. Marlene, bom dia, como é que você está? A nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre gasometria, né? Uma parte básica, pessoal. Então, vou passar por alguns conceitos mais iniciais, é, mas assim, não esperem nessa nossa sessão de hoje ter aqui um slide falando, ó, acidose respiratória, quais são as causas? Isso aqui não, né, não teremos. Vamos discutir, podemos falar sobre, mas não tem. Tá? Eu preparei alguns slides bem diretos, então aqui tem acho que 7 ou 8 slides, algo bem direto. E depois vamos para o simulador, tá? Entender como realizar os ajustes a partir do momento que existe um distúrbio de origem respiratória, tá bom? Então, a nossa sessão ela tem essas duas partes hoje. E, novamente, né, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Na verdade, não fiquem só à vontade, né? Perguntem, por favor, podem interromper a qualquer momento, pode perguntar, não tem essa besteira não, vamos aprendendo né, juntos, e quem puder compartilhar aí com seus colegas, né, seguir lá no Instagram. Segunda-feira teremos novidade, segunda-feira começa o canal do YouTube, tá? Então quem também puder seguir lá no canal do YouTube, deixar né, a curtida, o joinha, tudo mais, mas eu vou lançar segunda-feira, todos os detalhes. Mas vamos lá. Vamos falar sobre a gasometria. E tem um caso clínico aqui que normalmente eu começo com ele, né, Lucas que está aí, que foi, né, que pegou o TI comigo lá atrás, deve lembrar, né, que é o mesmo caso clínico que eu utilizei. Só para começar, né, o nosso pensamento, a nossa discussão aqui. Observe. Você tem uma paciente aqui do sexo feminino, tá? Ela tem 56 anos, entrou na UTI por rebaixamento do nível de consciência, associado a um AVC hemorrágico. Ela tem 1,54 de altura, 63 quilos,
Foi colhida uma gasometria que evidenciou um pH de 7,29, uma PaCO2 de 58, PaO2 de 95, um bicarbonato de 24, saturando 97%. A mesma apresentava os seguintes parâmetros ventilatórios: um volume corrente de 640 ml, fluxo de 13, frequência respiratória de 13, fluxo de 64, PIP de 5 e FI de O2 de 40%. Tá? E aí vem, né? Se existe algum distúrbio nessa gasometria, e se a resposta for positiva, como realizar essa correção? Então, é isso que veremos hoje, né? Se tem algum distúrbio e, havendo, como corrigir esse distúrbio, tá bom? E aí, pessoal, quando falamos sobre gasometria, várias perguntas começam a pipocar, né? A surgir. Esse meu paciente, ele tem acidemia, ele tem hipoxemia, ele tem uma hipóxia, hiperoxemia. Mas vejam só, o ponto de partida aqui é entender, né, para que serve uma gasometria. A gasometria, ela é destinada à análise de distúrbios, inicialmente, né, de distúrbios ácido básico. Tá? André, eu só avalio distúrbio ácido básico? Não, não. Existem uma série de outras variáveis que você pode analisar. Mas para a nossa discussão de hoje é distúrbio ácido básico. Mas eu posso avaliar através de uma gasometria o lactato? Posso. Eu posso avaliar em alguns aparelhos, eu posso avaliar o nível de íons, né, de sódio, potássio? Posso. Tem alguns aparelhos que fornecem essa informação. Né? Logicamente, é mais fidedigno o que vem lá do laboratório. Né? Às vezes a máquina está um pouco descalibrada, então é mais fidedigno o que vem do laboratório, que é o de rotina. Tá? Mas, basicamente, é distúrbio ácido básico que você vai analisar. Um outro ponto importante é entender o seguinte, que a gasometria ela pode ser uma norteadora, mas ela não é o único parâmetro que eu uso para realizar algum tipo de intervenção. Eu não posso basear minha intervenção apenas em gasometria. Não dá para fazer isso. Tá? Como assim, André? Como assim não dá só isso? Por exemplo, você tem um paciente que tem uma hipoxemia. Tá? Ele tem uma hipoxemia, o valor de O2 está lá embaixo. E aí você foi lá e pensou assim, ó, já que tem pouco oxigênio, eu vou ofertar para esse paciente O2. E foi no ventilador, aumentou a FI de O2, né? A fração inspirada de oxigênio. Você foi lá e aumentou. Aumentou. Depois de alguns minutos, né, de uma hora, você foi lá pedir uma nova gasometria e veio melhor. O O2 estava baixo, subiu. Não considere que houve uma melhora. Não considere que houve uma melhora. Pode ter acontecido? Pode. Como não? Lembrem que um erro muito comum, não só, né, dessa parte de gasometria, né, não só para quem trabalha em terapia intensiva, mas um erro muito comum é querer tratar o exame. Muitas vezes você quer tratar o exame. Então o paciente ele veio com a PaO2 de 60, você colocou oxigênio, foi para 90, aí está melhor. Não julgue, não afirme isso que ele está melhor. Né? Pode ser que o exame esteja melhor. O exame está melhor. Mas será que o paciente efetivamente está melhor? Você tem que avaliar. Você tem que observar outros parâmetros. Né? E aí, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Quem aqui já passou por estágio, né? Ou atua, quantas vezes já vi isso acontecendo e talvez vocês também tenham visto. O paciente chega, né? Ou você chega no plantão e aí recebe
né? Recebe o plantão, o colega fala assim, ó, esse paciente aqui, ele começou a desaturar, coloquei um catéterzinho de oxigênio, saturação está melhor. E segue. E segue para o próximo paciente. E veja, muitas vezes, né, o que aconteceu ali foi que ele passou, né? Vamos colocar assim, entre muitas aspas, tá? Ele passou o problema. Ele não resolveu a situação. Né? Só colocar o oxigênio e acabou, não resolveu a situação do paciente. Você resolveu o exame do paciente. Você talvez tenha resolvido ou amenizado a sua consciência de olhar para o monitor e ver lá 90% de saturação e depois de colocar o oxigênio ver 95%. Né? Você fala, poxa, ele está melhor. Às vezes não. Às vezes não. Digo a vocês, na maioria das vezes não. Tá? Então, gasometria é um exame. Vou começar a doer esse negócio. Foi muito horrível. Gasometria é um exame complementar. É exame complementar. Então, isso quer dizer que ele complementa a sua avaliação. Ele é importante, é útil demais, demais. Mas ele não pode ser, né? A gasometria não pode ser usada como único e exclusivo parâmetro para tomada de conduta, né? De decisão. Uma outra coisa importante é entender que gasometria no ambiente hospitalar não é função do fisioterapeuta, tá? E aqui, como, né, olhando assim a lista, né, de pessoas inscritas, tem gente, né, tem gente do Brasil todo, né? Então, cada um aqui tem a sua realidade. Se onde você passou, né, onde você trabalha, onde você estagiou, quem faz é o médico, né? Tem lugares aqui que é o fisioterapeuta que vai fazer. Mas entenda que isso está errado. Não é conduta nossa. Não é conduta nossa. Você acaba perdendo um tempão fazendo gasometria, enquanto você poderia estar realizando uma conduta específica nossa. Poderia estar mobilizando o paciente, por exemplo. Mas estou lá colocando sangue, né? A seringa lá com sangue dentro do aparelho, para o aparelho aspirar uma quantidade, programar lá os valores e esperar, né, às vezes, 5 minutos para sair o resultado daquele exame. São 5 minutos a menos no seu plantão. Ah, André, só 5 minutos, coloque aí 10 pacientes. Olha o tempo que você vai gastar só com o exame que não é função sua. Tá? Mas vamos lá, isso aí é a parte mais de lei, né? A parte mais legal do tema. Então, eu sempre gosto muito de começar um assunto falando sobre essa parte. O que acontece e o que é, né? O que é que tem realmente, efetivamente, no papel. Mas vejam, aqui tem um monte, né? Um monte de palavras, né? Acidemia, hipoxemia, hipóxia, hiperoxemia, alcalemia, acidose, alcalose, hiperóxia. É importante entender que existem diferenças. Normalmente você acaba falando de uma forma e está errado. Veremos agora sobre isso, né? Falaremos agora sobre isso. Uma outra pergunta importante é a seguinte: o meu paciente, ele tem distúrbio de oxigenação ou ele tem distúrbio de ventilação? Tá? Qual é o distúrbio desse paciente? É na oxigenação ou é na ventilação? Né? Ou pode ser, você pode colocar também aí, né? IOU, né? IOU. Nesse sentido, pessoal, qual a ideia aqui? Por que eu estou falando isso, né? Se é oxigenação ou se é ventilação? Porque as condutas são distintas. A abordagem é diferente. Se o meu paciente ele tem distúrbio de oxigenação, a abordagem é uma.
Se o distúrbio é de ventilação, a abordagem é outra. E falaremos hoje o que fazer em situação onde eu tenho um distúrbio de oxigenação, o que fazer quando eu tenho um distúrbio de ventilação. Tá? Mas é importante entender o que é que você tem. Tá? Antes de falar aqui de oxigenação, eu vou voltar um pouquinho. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Para falar sobre algo que muitas vezes confunde a nossa cabeça, porque muitas vezes aprendemos errado. Tá? E me coloco nessa situação porque, até certo ponto, eu falava de uma maneira não totalmente correta. Tá? Que na prática se utiliza muito, mas não é totalmente correto. Por exemplo, vocês devem saber, tá? Se não sabem, tem, né? Aqui tá um grupo bem legal, porque ele também está muito heterogêneo, né? Então tem pessoas que já pegaram a disciplina, tem pessoas que trabalham hoje, tem pessoas que nem pegaram a disciplina, que estão pegando a disciplina, tá? E novamente, né? De todos os cantos, isso é bem legal. Todas as partes do Brasil, isso é bem legal. Mas observem, olha que situação. O pH, deixa eu botar aqui para vocês. O pH, na sua normalidade, ele vai variar de 7,35 a 7,45. Essa é a normalidade, né? Na verdade, o pH ideal é de 7,40, é de 7,4. Mas o que é que você faz? Você permite uma variação dele de 5 pontos para mais ou para menos. Então, por isso que ele vai de 7,35 a 7,45. Mas entenda que o pH ideal é de 7,4. De 7,4. Beleza. Se eu lhe disser assim, ó, o seu paciente ele está com o pH abaixo de 7,35. Tá? Ele está com 7,20 de pH. Vocês diriam que ele tem o quê? Me digam aí. Dentro dessas opções aqui de palavras, o que é que esse paciente tem? Acidose. Acidose, certo. Thay também colocou aqui acidose. Tátila foi no ponto. Esse paciente, pessoal, tem uma acidemia. Ele tem uma acidemia. Esse é o ponto que normalmente aprendemos errado. Existe uma diferença entre acidemia e acidose, alcalemia e alcalose. E normalmente na prática, no dia a dia, falamos como se fosse a mesma coisa e não é. E não é. Vamos entender aqui a situação, tá? Repare, acidemia e alcalemia se referem a alterações do pH. Então, se o pH ficar acima de 7,45, existe ali uma alcalemia. Se o pH estiver abaixo de 7,35, existe ali uma acidemia. Certo? Mas, André, todo livro que eu leio, eles falam sobre acidose, sobre alcalose. Pessoal, acidose e alcalose são os distúrbios que levam à alteração do pH. Reparem, eu vou detalhar mais isso, tá? Quem está aí começando, calma que eu vou detalhar mais isso. Mas, por exemplo, se o CO2 aumentar, né? Se o CO2 aumentar, a tendência é do pH cair. Tá? Então, o CO2 aumentou, o pH vai cair. Esse aumento do CO2, eu vou chamar de acidose
respiratória. E no final, essa queda do pH é uma acidemia. Então, novamente, eu vou explicar. Calma aí. Como é que eu deveria efetivamente, então, falar, André? Meu paciente tem uma acidemia causada por uma acidose respiratória. Pegaram isso? Uma acidemia causada por uma acidose respiratória. Porque acidemia é a redução do valor do pH. Isso é acidemia. Alcalemia é um aumento do valor do pH. Então, você pode ter uma acidose respiratória, uma acidose metabólica, levando a uma acidemia. Pegaram isso? Pegaram isso? Então, no caso da acidemia e da alcalemia, só se refere, é só ao pH, né? Só o pH. Só o pH. Entendi. O que é que acontece? E aí, pessoal, esse é o ponto que eu tenho que falar com vocês. Por quê? Porque normalmente, quando você vai numa prova, né? Então, eu vou fazer uma questão aqui de um concurso. Eles vão colocar ali acidose respiratória, alcalose respiratória, entendeu? Acidose metabólica, se referindo à queda do pH. Se convencionou a falar dessa forma. Mas é perigoso, cuidado com isso, porque às vezes. Você quer ver uma coisa? Não vou falar isso agora, não, deixar para o final. Deixar para o final para não embolar a cabeça de vocês. Porque normalmente, né, nós lemos e aprendemos de uma forma um pouco diferente do que eu estou falando. Então, vou deixar para introduzir um outro conceito no final. Mas repare, né? Já falamos aqui de oxigenação e ventilação. E aqui, ó, se você quer avaliar, né? Eu quero avaliar a oxigenação do meu paciente. Eu quero saber se ele tem algum distúrbio de oxigenação. Como é que eu faço isso? Vocês já ouviram falar sobre índice de oxigenação? Vocês já ouviram falar sobre índice de oxigenação? Diz aí, bota no bate-papo, ativa aí o microfone, só por alto. Já ouviram falar de relação PaO2-FO2? Já ouviram falar de relação PaO2-FO2? Pronto. O que acontece? Não são a mesma coisa. Tá? Relação PaO2-FO2 é uma coisa, índice de oxigenação é outra coisa. Tá? E, novamente, muitas vezes nós lemos e aprendemos dessa forma, né? Que são sinônimos, e não são. Não são. Tá? O índice, ele é um parâmetro na pediatria, ele é um índice de desmame lá na pediatria. Tá? O Enel que usa. Tá bom? Esse aí é índice de oxigenação. O que usamos na gasometria é relação PaO2-FO2. Tá? Para quem nunca ouviu falar, o que é isso? PaO2, pessoal, toda vez que você encontrar, ó, P é a pressão, tá? É pressão. O A, toda vez que você encontrar esse A minúsculo, é artéria, tá? Se o A fosse aqui maiúsculo, seria alvéolo, tá? Seria alvéolo. Então, ó, pressão arterial, deixa eu colocar aqui o laser, pressão arterial de oxigênio. Ou seja, quanto de O2 tem lá na artéria, é isso que ele contabiliza, tá? Dividido pela FI de O2, pela fração inspirada de oxigênio, pelo quanto de O2 eu estou ofertando ao paciente. Beleza? Então vamos pensar no seguinte agora.
Vamos pensar no seguinte agora, né? Quem já me conhece sabe. Quem não me conhece, estou vendo aqui pessoas, né, que eu não estou conhecendo exatamente nesse momento ou em aulas passadas, né, da sessão científica. Mas, assim, quem já me conhece sabe que eu sou um excelente desenhista. Tá? Então, faço desenhos espetaculares e vou aqui demonstrar para vocês, por favor, não fiquem assim abismados com tamanha precisão no desenho, mas, né, eu vou desenhar aqui um alvéolo e aqui embaixo um capilar. Eita, rapaz, que talento. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, eu não sei desenhar, eu sou péssimo no desenho. Mas observe, qual a ideia aqui, pessoal? Qual a ideia dessa relação PO2-FO2? PO2-FO2, exato. É o seguinte, eu tenho uma concentração de oxigênio aqui no alvéolo e tenho uma concentração de oxigênio aqui no capilar. Tá? Só não quero ter o mesmo fim de Van Gogh. Mas perceba, ó, o que acontece aqui? Se eu lhe disser assim, ó, eu estou ofertando 100% de oxigênio para esse paciente. Eu estou ofertando 100% de oxigênio para esse paciente. Concorda que em situações adequadas, esse oxigênio vai passar tranquilamente pela membrana alvéolo capilar e vai chegar aqui no capilar? Consequentemente, vai aumentar o valor de O2 aqui no capilar? Concorda comigo? Se não tiver nada dificultando a passagem, esse O2 vai passar pela membrana do alvéolo, vai passar pelo espaço intersticial, vai passar pelo endotélio vascular e vai chegar no capilar. Pronto. Então, teoricamente, tudo que eu estou dando de oxigênio está chegando no capilar. Essa é a condição ideal. Porém, pessoal, pode acontecer o seguinte. Você pode ofertar para esse paciente uma concentração alta de oxigênio, então, novamente, 100%, só que no capilar, o valor do O2 ou se mantém, né? Ou o valor está reduzido. Concorda que não tem, de maneira assim, fisiológica, não tem muito sentido isso? Porque se não tem nada impedindo, o O2 que eu estou dando deveria chegar até o alvéolo. Então, a relação PO2 e FO2, ela te fala o seguinte, ela te mostra o seguinte, como é que está a eficiência da troca gasosa? Como é que está a eficiência da troca gasosa? Toda vez que eu estou dando O2 para esse paciente, mas o valor que eu vejo na gasometria de O2, né, é baixo, o que é que eu entendo? Que essa troca está boa ou está ruim? O que é que vocês me dizem? Eu estou dando oxigênio, mas quando eu olho para gaso, né, para o exame, quando eu olho para o valor de O2, está baixo. Ou não está, né, proporcionalmente igual ao do alvéolo. Isso é ruim. Isso é ruim. Você quer ver uma coisa? Vamos colocar aqui de maneira prática isso, né? De maneira numérica. Eu vou te dar duas situações. Dois pacientes com a PaO2 de 90. Então, você tem o paciente 1 com 90 e o paciente 2 também com 90 de PaO2. Tá? Você colheu a gaso e aí lá veio 90 dos dois. Aí eu te pergunto, esses dois pacientes estão com a mesma PaO2. A condição pulmonar dos dois é igual? O que vocês me dizem? A condição pulmonar desses dois pacientes é igual? É semelhante? Sim, não, talvez, depende.
Talvez, deveria ser. Mas uma pergunta que tem que fazer é o seguinte. Beleza, os dois estão com 90. Mas os dois estão recebendo a mesma concentração de oxigênio? Entenderam a sacada? Entenderam a sacada? É aquela coisa, pessoal. Você foi lá, né, para quem aí está na graduação, né, ou quem esteve há pouco tempo, mas assim, na sua sala, 2 pessoas tiraram 10. Né? Foi lá na prova de UTI e as 2 tiraram 10. Essas 2 pessoas estão no mesmo nível de conhecimento? Talvez não. Concorda comigo? Talvez não. Ah, uma pessoa, pô, assistiu a aula direitinho, fez ali, né, todo o seu esquema de estudo, estudou só, foi lá, tirou 10. Opa, a ajuda para essa pessoa foi mínima, quase não existiu. Né? A outra pescou, né? A outra foi lá e ficou olhando a prova dos outros, ó, olha, marcou B, vem aqui marcou B também, né? Aí olha pô, aqui marcou B, olha pro outro, marcou C, e tá aí agora, olha pro terceiro, né? Tem que buscar um terceiro examinador para tirar a dúvida. Aí olha assim para trás, C também. Ah, então vou marcar aqui a C. Né? Então, assim, essa segunda pessoa concorda que ela recebeu muito mais ajuda para tirar aquela nota. Então, não adianta olhar só o valor da PO2. Eu tenho que saber as custas do que aquela PO2 está aparecendo. Então, vamos lá. Eu te digo agora o seguinte, ó. Esse primeiro paciente com 90 de PO2, ele está recebendo 30% de oxigênio. Ele está recebendo 30% de oxigênio. Lembrem, quando você traz aqui para a fórmula, você não vai colocar 30%, você vai, né, colocar em valor absoluto, não em porcentagem. Então fica 0,30. Beleza? Fica 0,30. Então é 30%. É só dividir 30 por 100, vai dar 0,30. Tá? E o segundo, ele está usando um oxigênio de 80%. Então 0,80. Beleza? Quem pode fazer aí, por favor, o cálculo? 90 dividido por 0,30. Deixa eu pegar aqui o celular. Deixa eu fazer aqui também. Quando eu comecei, né, a trabalhar com UTI, minha professora falava assim, ó, no seu primeiro plantão, você tem que fazer o seguinte, você tem que levar esteto, né, um bloquinho, se você quiser um bloquinho de anotação, caneta e calculadora. Então, a gente comprava aquelas calculadoras, sabe? Aquelas pequenininhas que tem não é colar, não. Mas aquele negócio bota no pescoço, né? Que fica aqui. Aí chegava no paciente para calcular, você ia lá e calculava. Era o kit, né? Hoje em dia tem celular, mas alguns UTIs não permitem que você entre. Deu 300. Beleza. Deu 300. E o de baixo, alguém já fez aí o cálculo? 0,90. 112,5, né? Vamos arredondar colocando em 113. Você está vendo que um paciente não está igual ao outro? Um não está igual ao outro. Aí você pode estar perguntando assim, poxa, André, mas... beleza, mas qual o valor de normalidade? Como é que eu sei o que é normal? Eu vou só abrir aqui para colocar para vocês aqui embaixo que eu não havia colocado. Então, ó, se estiver acima de 300, está normal. Acima de 300 é normal. Tá? Se estiver entre 201 e 300, você tem uma SARA leve. Então, hoje se fala desse jeito, tá? É uma SARA leve. Então, todo mundo aqui, acredito que já ouviu falar, né, ou já estudou sobre SARA.
tá? Que é a síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, atualmente, até que se prove o contrário, todo paciente tem SARA, se estiver com a relação menor que 300. Exatamente para você conseguir iniciar uma proteção pulmonar mais rápido, tá? Então, é leve. Se estiver entre 101 e 200, é uma SARA moderada. E se estiver abaixo de 100, é uma SARA grave. Beleza? Então, essa aí é a divisão. Deixa eu voltar aqui. Essa aqui é a divisão. Acima de 300, normal. 201 a 300, leve. 101 até 200, moderado. E abaixo de 100, é grave. É grave. Beleza? Ficou alguma dúvida em relação à relação PO2-FO2? Ficou alguma dúvida? Então, só para ratificar, o que acontece? Quanto menor esse valor aqui, pessoal, quanto menor o valor dessa relação, significa que mais O2 eu estou dando nesse paciente e menos O2 está chegando no capilar. Eu dou oxigênio, mas chega pouco lá no capilar. Ah, por que isso? Pode ser por uma lesão, então vamos pensar aqui na própria SARA, você tem um processo inflamatório ali acontecendo a nível alveolar, né? Pode ser por conta de uma fibrose pulmonar, pode ser por conta de um edema pulmonar, então tem muito líquido entre o alvéolo e o capilar, então está dificultando a passagem desse oxigênio, beleza? E é bom que vocês lembrem dessa relação, né, desse cálculo e desses valores, porque existem estratégias que você só poderá fazer a depender do nível de lesão que seu paciente tenha. Então, vamos pegar o seguinte, um exemplo só, tá? Você tem um paciente com SARA e SARA grave. O paciente chegou na UTI, desconforto respiratório, fez lá a gasometria, SARA grave. Esse paciente não tem indicação, por exemplo, de VNI. Né? A VNI, ela é indicada, mas tem uma certa controvérsia em SARA leve. Em lesão leve, tem alguns trabalhos que falam que pode fazer VNI, tem outros trabalhos que falam que não dá certo fazer VNI em pacientes com SARA leve. Tá? Mas só para que vocês tenham essa ideia do que é essa relação PO2-FO2. Aqui no cantinho, pessoal, tem um cálculo que é a chamada FO2 desejada, o quanto você quer de FO2 lá para o seu paciente. Tá? É algo assim, falamos até sobre isso na quinta-feira. Quem estava aqui na quinta-feira, falamos sobre essa parte de como é que você ajusta, né, a FI de O2. Eu falei, você vai diminuindo essa FI de 10 em 10 pontos, buscando a saturação alvo. Mas aqui você tem um cálculo também que você pode fazer e já vai direto no valor que você precisa de FI de O2. E existe um último cálculo aqui, né, que eu trouxe, mas coloquei várias interrogações, porque é a PO2 ideal. Tá? Ah, tem uma outra coisa. Relação PO2-FO2, relação PO2-FO2, só faz em paciente em ventilação mecânica. Ou só deveria, né, fazer em paciente em ventilação mecânica. Tá? Ah, meu paciente está usando um catéter nasal. Simples. Né? 2 litrinhos. Eu posso fazer o cálculo? Não. Meu paciente está usando uma Venturi, né? Ou Venturi, como você queira falar. Eu posso fazer o cálculo? Não. Na prática, fazem? Fazem. Né? Tá certo? Não é o ideal. Né?
Mas, André, eu sei que quando está com catéter nasal, tem um cálculo que faz para transformar, né, os litros em porcentagem. Então, se o paciente está usando 2 litros de oxigênio no catéter nasal, isso vai corresponder ali a 29% de oxigênio. Mas se vocês lembram da aula de oxigênio, sistema de baixo fluxo principalmente, você não consegue garantir a concentração de O2. Ela pode variar de acordo com o trabalho do paciente, né? Quanto mais o paciente ventila, mais ela sofre variação. Então, cuidado, porque você pode fazer esse cálculo com base na porcentagem que você acha que está sendo ofertada, mas está chegando menos para o paciente, está chegando mais para ele. E aí você acaba subestimando ou superestimando a relação PO2 e FiO2. Então, esse cálculo aqui, ele só deveria ser feito em pacientes onde você tem a certeza da FiO2. Ventilação mecânica. Se o seu ventilador mecânico, né, não tá, a célula de oxigênio não está descalibrada, o que você programa é o que chega no paciente. O que você programa chega no paciente, tá? Ah, mas como é que eu vou saber disso? Lá no ventilador, é porque no simulador que eu vou mostrar hoje para vocês não tem. Mas lá no ventilador mecânico, você ajusta FiO2 lá no botãozinho e na tela do ventilador tem mostrando o quanto efetivamente está indo para o paciente. Então, às vezes acontece você colocar 40%, aí quando olha para a tela, está lá 35%. Porque provavelmente a célula de oxigênio, né? Todo ventilador ele tem uma célula de oxigênio, está ruim, está descalibrada. Então, a oferta que está chegando efetivamente do seu paciente é diferente daquilo que você estava imaginando, tá? Então, relação PO2 e FiO2 só deveria ser feita em pacientes onde você tem a certeza da FiO2 que está sendo ofertada, tá? Pessoal, e aí por que calcular PO2 ideal? Né? O que é a PO2 ideal? Deixa eu só abrir aqui de novo para vocês. Rapidinho. Só colocar aqui a fórmula. Tá? A fórmula é 109 menos 0,43 vezes a idade. Então, essa aqui é a fórmula para você calcular a PO2 ideal. Para você calcular a PO2 ideal do seu paciente. Tá? Essa aqui é a fórmula. Tá bom? Existem diversas. Tem fórmula para calcular a PO2 do paciente sentado, paciente deitado, o paciente plantando bananeira, o paciente correndo, o paciente. Tem vários cálculos de PO2 ideal. Só que PO2 ideal só. Não é que só sirva, tá? Mas assim, esse cálculo ele foi feito para pacientes em ventilação espontânea e pacientes saudáveis. Esse cálculo da relação PO2-FiO2 foi feito para pacientes saudáveis. Então, pessoal, não é muito coerente você ter um paciente em ventilação mecânica com a lesão pulmonar, mesmo que leve, calcular o que seria ideal para ele de oxigênio e esperar que efetivamente ele consiga aquele ideal. Ou ficar forçando o ideal chegar. Né? Não entendi. Repare. Você calculou. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo. Então, ó, eu vou colocar aqui PO2 ideal, tá? Vou botar aqui, ó. Pessoal, senão ele vai ficar. Vou botar aqui, ó. 109 menos 0,43 vezes idade. Vou colocar a minha aqui, tá? 25 anos. Que bom, eu fico tão feliz quando ninguém fala nada. Tá bom, 35, é verdade. É verdade esse bilhete.
Então, ó, 109 menos. Vou fazer aqui. Eu botei para carregar aqui o celular. Deixa eu pegar de volta. 109 menos 0,43 vezes 35 vai dar 15,05. Então, 109 menos 15,05 vai dar 94. Tá? Arredondando aqui, vai dar 94. Tá? Então, teoricamente, pessoal, para qualquer indivíduo que tenha 35 anos, a PO2 ideal é de 94. A PO2 ideal é de 94. Beleza? Independente. Se homem, se mulher, tem 35 anos, essa é a PO2. Tá? Vocês vão encontrar materiais aí, em livros, até mesmo em aplicativos do celular, ele já te dá esse valor. Né? Ele já te dá esse valor, idade é idade. Então, quanto mais você envelhece, menor será esse valor para você. Tá? Então, beleza. Agora, imagine que você tem em ventilação mecânica alguém, que não sou eu, logicamente, com 35 anos de idade, a PO2 ideal é de 94. Aí você olha para a gasometria dele, está em 80, a PO2 ideal. Está em 80. Não a PO2 ideal, né? Mas a PO2 na gato está de 80. Aí, o que é que muitas pessoas fazem? Ó, poxa, ideal para ele é 94, está em 80. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que dar oxigênio para aumentar esse valor. Será que realmente tem porquê? Você está tomando uma conduta, ofertando para esse paciente oxigênio, que é muito lesivo, vocês sabem disso, baseado em um valor que é para indivíduo saudável, sendo que o paciente tem já uma lesão pulmonar instalada. Entenderam isso, pessoal? Que esse cálculo aqui, ele existe. Como eu falei, ele tem variação para tudo que é posição. Né? Então, o paciente de lado tem um valor, né? Tem um cálculo de PO2 ideal. Então, tem tudo que é posição. Mas o questionamento aqui que vale, tá? E aí não dizendo se está certo, se está errado, só estou levantando o questionamento, e é um questionamento que eu vejo que hoje as principais pessoas que falam de ventilação mecânica levantam. Né? Então, se você for lá na página de Flávio Maciel, se você for lá no Instagram de Ângelo Roncalli, né, de Fernando Batista, que é lá de São Paulo, de Daniel Lago, vocês vão perceber que existe esse questionamento sobre realmente usar ou não a PO2 ideal, que é um cálculo para saudáveis sendo aplicado para indivíduo em ventilação mecânica ou o paciente em ventilação espontânea, mas que teve uma lesão pulmonar. Tá? Então tem essa questão. Mas saibam, e está aqui, ela existe. Tá bom? Existem outras variáveis que você pode utilizar para avaliar a oxigenação. Né? Você pode avaliar gradiente alvéolo arterial de oxigenação, ou gradiente alvéolo arterial, né? de oxigênio. Então, tem outros, tá? Mas esses aqui são os mais importantes e que você mais vai utilizar no dia a dia. Beleza. Então, ó, aqui você agora tem os valores de normalidade de cada variável. Tá? pH, já falamos, 7,35 a 7,45. PaCO2, 35 a 45. Bicarbonato, de 22 a 26, né, miliequivalentes por litro. E o base excess, né, que é o excesso de base, que é de mais 2 a menos 2. Além do anion gap, que não vamos discutir sobre ele hoje, mas também tem aqui o valor do anion gap. Né? Mas os mais importantes são esses 4 primeiros aqui. Tá? Ah, André, não tem PO2 aí. PO2 avaliou oxigenação, então foi no slide anterior, que o ideal é de 80 a 100. Tá? Quer dizer, a faixa de normalidade que você coloca é de 80 a 100. Mas
como você é um indivíduo, né, você é saudável, você pode calcular aqui, ó, a sua PaO2 ideal e ver qual é o ideal para você, né? Já que você não tem nenhuma lesão pulmonar, imagino eu, que você não tem nenhuma lesão pulmonar. Então, esse cálculo para você serve. O seu paciente lá em ventilação mecânica que devemos realmente questionar se vale ou não. Ok. Então, provavelmente, todo mundo que já passou aqui pela disciplina, né, ou que já estudou sobre gasometria, viu uma imagem como essa, né? Então, onde você tem, né, o pH, a PaCO2 e o bicarbonato. PaCO2 e o bicarbonato são os principais agentes que influenciam a mudança do pH, certo? Para o lado acidótico ou para o lado alcalótico, tá? Para acidemia ou para alcalemia. Mas para facilitar aqui, pessoal, é só lembrar que existe essa fórmula aqui, né? A chamada equação de Henderson-Hasselbalch, né? Que nada mais é do que o pH, né? Aí você tem um log aqui do bicarbonato dividido. Nossa, o André não era para facilitar a vida, essa equação aqui, a gente está complicando geral. Vamos facilitar, vamos descomplicar essa equação? Faz o seguinte, ó, apague isso e fique só com o pH e esses dois últimos. Se você lembrar disso aqui, né, e entender basicamente, ó, que o pH é igual bicarbonato, certo? HCO3 menos, dividido pelo CO2. Tem que fazer cálculo nenhum aqui não, viu, pessoal? Qual a ideia aqui? A ideia é te mostrar o seguinte, que já que o bicarbonato ele está no numerador, ele vai passar a ser diretamente proporcional, né? Tem relação direta com o pH. Já que ele está no numerador, ele passa a ter relação direta com o pH. Como assim? Se o bicarbonato aumentar, o que acontece com o pH? Aumenta. Ele aumenta. Se o bicarbonato diminuir, o que acontece com o pH? Diminui. O bicarbonato é diretamente proporcional ao pH. Tá? Ou, na verdade, o pH, né? Ele é diretamente proporcional ao bicarbonato. O que acontecer com o bicarbonato vai acontecer com o pH. Beleza? Entenderam aqui a relação entre bicarbonato e pH? Entendi. Beleza? Isso quer dizer, então, deixa eu só apagar aqui para não ficar, para não confundir a mente. Ó, deixa eu apagar aqui. Isso quer dizer, então, que o CO2, como ele está no denominador, ele será inversamente proporcional. Ou seja, se o CO2 diminuir, o pH aumenta. Se o CO2 aumentar, o pH diminui. O pH diminui. Beleza? Então, se você lembrar disso, você tem metade do caminho resolvido. Se você lembrar disso aí, metade do caminho está resolvido. Tranquilo? Até esse ponto aqui, alguma dúvida? Até esse ponto aqui, alguma dúvida? Perguntem aí. Agora não. Não? Ok. Ok. Então, vamos praticar. Beleza? Vamos praticar. Como eu falei com vocês, não entrei aqui, né, em questão de
o que causa, né, acidose, alcalose. Vamos falar agora sobre alguns parâmetros, mas olha só. Olha essa gaso aqui, né? Olha essa paciente aqui. Repare. Ela tem, ó, um pH de 7,29. Então, esse pH está o quê? Baixo. Né? Está baixo. Então, a primeira coisa que você olha ao analisar uma gasometria é o pH. Como é que está esse pH? Está baixo. Pronto. Aí sempre pensem no seguinte. Se o pH está baixo, a culpa é de alguém. Né? A culpa é de alguém. Não é das estrelas, é de alguém. Então, assim, se o pH está baixo, dois componentes podem ter influenciado. Então, se o pH está baixo, você vai perguntar assim, ó, parte respiratória, CO2, a culpa desse pH aqui baixo é sua? Para saber isso, o que eu vou fazer? Vou perguntar o CO2. CO2, a culpa é sua? Aí eu vejo que ele está em 58. E lembro que vimos há pouco tempo que o normal é de 35 a 45. Então ele está alto. Ele está alto. Aí você acabou de olhar aí para o seu caderno e viu que você anotou a equação de Henderson-Hasselbalch, né? Hasselbalch. E viu que, ao anotar, você falou, ó, é inversamente proporcional. Então, se o CO2 aumentou, o pH diminuiu. A culpa é do CO2? É. A culpa é do CO2. A culpa é do CO2. Beleza? A culpa é do CO2. Mas assim, o CO2 é culpado sozinho? Pode ser que sim, pode ser que não. Então o que você faz na sequência? O bicarbonato? Você também tem alguma participação nessa queda aqui do pH? Então você vai lá no bicarbonato, ó. 24. Ele fala, meu amigo, meu normal é de 22 a 26. Eu estou com 24. Eu tirei suas próprias conclusões. Não tenho nada a ver com isso. Então, de quem é a culpa desse pH reduzir? Do CO2. Do CO2. Né? Então, pessoal, aí vem o ponto. Se o CO2 aumentou, ele deixou o meio mais ácido. Se o CO2 aumentou, ele deixou o meio mais ácido. Esse meio mais ácido gerou queda do pH? Sim. Então, o que você tem aqui é uma acidemia, porque o pH caiu, é uma acidemia causada por uma acidose respiratória. Agora foi o peru que... Não sei se vocês ouviram. Foi uma acidemia causada por uma acidose respiratória. Aqui tem tudo. Aqui tem peru, tem sacué, tem tudo. É bom, né? É legal. Beleza? Então, é uma acidemia gerada por uma acidose respiratória. Tá? Ah, André, mas eu vejo toda vez falar que é uma acidose respiratória. Você vai encontrar isso assim em livros, você vai encontrar isso, né, em provas, em questão aí de concurso, residência, onde você for, normalmente é assim. Mas saibam que, olha a situação aqui agora. Deixa eu só fazer aqui uma outra coisa para vocês, ó. Vamos pensar no seguinte. Você olha agora para o pH está de 7,40. PaCO2 em 58. Vou nem fazer nenhum cálculo aqui, tá? Para colocar valor mais exato, mas só valores aqui para que vocês entendam o que está acontecendo. E um bicarbonato de 32. De novo, peru. E o bicarbonato de 32. Vamos lá.
O que é que vocês me dizem dessa gasometria aqui agora? Tá normal ou tem algum distúrbio? Tá normal ou tem algum distúrbio nessa gasometria? Aumentou o BIC. Aumentou o BIC. Perfeito. O CO2 também está alto e o pH está normal. Certo. E aí, tem algum distúrbio então nessa gaso? Tem. Nessa gaso aqui, você tem uma acidose respiratória, uma alcalose metabólica, certo? Mas, ó, o pH não sofreu alteração. O pH está normal. Mas aqui tem uma acidose respiratória. Aqui tem uma alcalose metabólica, que o CO2 subiu. Mas se o pH aqui, ó, se você levasse isso, né, esse pensamento assim, como o pH está normal, não tem distúrbio. Né? Está compensado. Está compensado. Não. Não está compensado. Certo? Tem uma coisa assim, eu não vou entrar muito nisso, porque talvez confunda ainda mais, né, quem está aprendendo agora ou quem vai aprender. Mas, assim, existe uma questão que é a seguinte: não existe, é um distúrbio, exatamente, isso aqui é um duplo distúrbio. Perfeito, Tati, perfeito, é um duplo distúrbio. Não existe compensação com pH normal. Não existe compensação com pH normal. Eu não posso dizer que o distúrbio está compensado e o óleo pH está normal. Não, não tem compensação com pH normal. Tá? Então, assim, para ser aqui compensado, né, você tem o CO2 alto, o bicarbonato também aumentaria, né? Tampão, então também aumentaria, mas o pH não estaria na faixa normal dele. Ele poderia estar ali em 7,33, 32, próximo do normal, mas não existe compensação com pH normal. Tá? Ele é misto, né? Mas assim, é mais adequado que você diga que é um duplo distúrbio. É um duplo distúrbio, mas com pH normal. Entenderam porque esse conceito de acidose e alcalose muitas vezes é um conceito errado? Devo pegar isso? Acidose e alcalose, um conceito errado? Porque se você acha assim, se você associa acidose e alcalose com pH alto ou baixo, nesse caso aqui você diria que é normal. Se ele está na faixa dele normalzinha, você diria que é normal. Mas não, aqui existe um distúrbio duplo. Você tem a acidose respiratória e alcalose metabólica. Todo mundo aí compreendeu? Todo mundo aí pegou isso, pessoal? Falem aí. Vou só voltar para os valores que estavam aqui. Só voltar. Voltava. Beleza, então 7,29. Pronto. Então aqui, ó, tava desse jeito. Então, ó, o pH caiu. Pronto. Caiu, acidemia. Acidemia.
Tá? Uma acidemia por conta de uma acidose respiratória. Tá bom? Mas, novamente, se você ouvir, se você encontrar no seu livro, se você encontrar numa prova, né, lá, acidose respiratória, normalmente eles convencionam, né, ao pH baixo. Mas acabamos de ver que não. Eu mostrei para vocês aqui uma condição onde o pH, onde o CO2 estava alto e o pH normal. E mesmo assim, ali é uma acidose respiratória, né? Mas que não gera distúrbio, não gera acidemia. Mas é uma acidose respiratória. Nem toda acidose, nem toda alcalose tende a gerar acidemia. Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui para o nosso simulador. Todo mundo está vendo aí o simulador? A página, pelo menos? Sim. Então, deixa eu ver que horas são. Hoje vai ter que... Vamos ultrapassar um pouquinho aí do tempo. Pronto. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar os parâmetros daqui, dessa gasometria, desses parâmetros ventilatórios aqui e colocar naquele simulador. Provavelmente não fiquem esses valores aqui, viu, pessoal? Provavelmente não fiquem esses valores, podem aparecer outros. Então, ó, 640. Vamos pegar primeiro aqui, ó. Ela tem 56 anos, vou botar aqui, tá? É uma mulher. Qualquer dificuldade aí me falem, viu? 1,54 de altura. Vou botar aqui, 1,54. O peso dela é de 63 quilos. Mas lembrem que esse aqui é o peso real, tá? Esse aqui é o peso real. Pronto. Aqui ele já faz o cálculo, tá vendo? Do peso ideal. 63 é o peso que ela tem. Mas o ideal para ela é de 47. Tá? Beleza. 640 de volume. 640 de volume. Frequência de 13. Fluxo de 64. Vou colocar a onda de fluxo aqui. Descendente. PIP de 5 e FI de 40. PIP de 5 e FI de 40. Então, vou aceitar. Pronto. Vou só tirar o som aqui. Pronto. Então, essa aqui é a paciente que você chegou no seu plantão e encontrou. Tá? Com esses valores aí, com esses parâmetros, tudo direitinho. Tá? Beleza. Deixa eu só ver aqui se vai... Ele vai alterando lentamente aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar essa paciente com uma acidose. Cadê? Ah, só pega metabólico aqui. Não é nossa ideia, não é discutir metabólico hoje, não. Não, só tem metabólico. Mas não tem nada não, já está começando a entrar ali em distúrbio. Já está começando a entrar ali. Então vamos lá, só esperar um pouquinho, certo? Veja que o CO2 aqui está caindo, tá vendo? O CO2 aqui está caindo. 34. Olha o pH que está acontecendo com ele. Tá vendo? O CO2 está caindo, o pH está aumentando. Todo mundo enxergando isso aí, pessoal? Sim. Beleza. Tá? Então, vou esperar aqui só mais um ciclo para ver se muda alguma coisa. Pronto. Pronto. Vou pausar aqui. Reparem, com esses valores, tá? Não estou dizendo que são os valores corretos. Veremos daqui a pouco se são corretos ou não. Mas com esses valores, eu tenho um pH de 7,45. Ele está ali na trave, mas está na faixa dele normal.
E ó, o CO2, 34. O CO2 tem 34. O que acontece, pessoal, é o seguinte, foi o que vimos, né? Lembrem sempre da equação. CO2 caiu, o pH aumentou. Mas eu te pergunto aqui, existe uma alcalose respiratória? Tem uma alcalose respiratória aqui? Sim ou não? Tem uma alcalose. O normal do CO2 é de 35 a 45? Tem 34. Então isso aqui é uma alcalose. É uma alcalose porque ele baixou, né? É uma alcalose é, é, respiratória. Mas essa alcalose está afetando o pH? Não. Então não existe uma alcalemia. Entenderam? Tem uma alcalose respiratória aqui? Tem. O valor do CO2 está baixo. Então tem uma alcalose. Né? Tem uma alcalose. Mas tem alcalemia? Não, porque o pH está normal. Então, não desviou o pH. Né? Você pode falar assim, ainda não desviou. Beleza, ainda não desviou. Mas o que eu estou olhando, e o exame é isso, o exame tem muito disso, né? Eu estou olhando naquele momento, é aquele corte. Beleza? Então vamos lá, vamos continuando aqui. Reparem bem. Reparem bem. Vamos lá. Vamos pensar primeiro no seguinte. Olha o valor aqui do oxigênio. Está de 149. Está de 149. Tá? Está muito alto. Está muito alto esse valor de oxigênio. Olha a saturação desse paciente, né, dessa paciente, 99%. Está muito alto. O que é que você faria? Qual seria a sua conduta aí, com base no que vocês estão vendo e do que já falamos anteriormente? Ó, vou colocar aqui, ó, relação PO2 e FO2, tá vendo? Olha lá onde está. 373. O que é que você faria? Você mexeria em qual parâmetro aqui? Toda vez que o distúrbio é de oxigenação, basicamente você pode alterar a PIP, né? Lembre aí, quando você estava com um paciente hipoxêmico, você não fazia uma expansão pulmonar para recrutar os alvéolos, né, que estavam hipoventilados ou estavam colapsados, para aumentar o valor da oxigenação? Não, então se está alto, eu posso diminuir. Mas está no nível mínimo já, ó. Já está em 5. Não tem como mais, não tem como diminuir. Tá? Não tem como diminuir esse valor. Então eu vou mexer em quem? No oxigênio. Então eu posso reduzir aqui o O2, ó, vou colocar aqui em 30%. Tá? Vou colocar em 30%. Poderia fazer aquele cálculo que vimos, tá? Da FiO2 ideal, tá bom? Poderíamos fazer. Então, ó, coloquei em 30%, o valor começou ali a cair. Ele cai lentamente, tá vendo? 118, tá? 114, então tá caindo. Tá? Qual seria o meu alvo? Qual seria o meu alvo? Em relação a PaO2, alguns consideram que tem que ser de 80 a 100, tá? E outros colocam que acima de 60. Que acima de 60 já está ok, já está adequado. Então, ó, parou ali em 112. Então, eu vou diminuir mais aqui, ó, 5 pontinhos. Vou colocar em 25.
Tá? Vou colocar em 25, vamos ver essa queda aí. Vamos ver essa queda aí. 112, 101, 101, 96, pronto. Já estou aqui numa faixa de normalidade. Já estou aqui, né, entre 80 e 100. Tranquilo. Tranquilo. Notem, ó, saturação está 97. Lembre que a faixa é de 94 a 97. Né? Você pode ser um pouco mais rigoroso e colocar de 94 a 90 de 94 a 96. Você pode fazer isso, tá? Mas, repare, e se você reparou bem, a relação aqui não mudou. Não alterou. Entendeu? Mesmo a PO2 caindo, a relação aqui quase não mudou. Por quê? Porque apesar da PO2 estar caindo, a quantidade de O2 que você está ofertando também está diminuindo. Entendeu? Então tá ali, ó, 93. Tá? Não, mas eu quero ser um pouco mais rigoroso, eu quero ser um pouco mais duro com esse oxigênio. Posso colocar, ó, tranquilamente 21%. Falei isso na quinta-feira. O botão do oxigênio não trava. O botão do oxigênio não trava em 30%. Ele pode chegar em 25%, ele pode chegar em 21%. Se o seu paciente não precisa, para quê? Olá, coloquei em 21, PO2 ó, de 80, está numa faixa normal ainda, 79, tá 79 agora. Você falou que é de 80 a 100. Mas, pessoal, 79 aqui, saturação tá ótima, relação também tá ótima. Por que eu vou dar mais O2 para esse paciente só para deixar de 80 a 100? Olha o que falamos no início. Não trate o exame. É o paciente. Poxa, vocês concordam comigo? Eu estou com 21, PO2 está 78. Mas, saturando bem, relação PO2 a FO2 está boa. Lógico, eu teria que olhar para esse paciente, né? Como é que ele está? Está confortável? Né? Se está tudo certinho, eu posso aceitar tranquilamente essa PO2 de 78. Mas André, eu tinha que calcular a PO2 ideal desse paciente. Não precisa calcular a PO2 ideal desse paciente. Não precisa, porque senão você vai ficar ali na noia. Você quer ver? Deixa eu calcular essa PO2 ideal dessa paciente aí de 56 anos. Rapidinho. 43 menos 109. 84. 85 aproximadamente. Para essa paciente de 56 anos, a PO2 ideal é de 85. Olhe o perigo que é calcular a PO2 ideal para alguns pacientes. Para alguns pacientes. Olha o perigo que é. Calculei PO2 ideal. Eu vi que é 85. E tô na gaso tá 78. Rapaz. Não tá legal. E vou ter que aumentar esse oxigênio. Não precisa. Aí você olha o paciente jogando bola. Dominando o peito, dando de cabeça, jogando bola, paciente. E você lá aumentando o oxigênio porque a PaO2 ideal não está dentro da faixa que você, né, a PaO2 que você encontrou não está batendo com a ideal. Entendeu que você está querendo tratar o exame e não a paciente? Eu não digo você levar a paciente lá desconfortável, espineica. Aí beleza. Aí beleza. Mas não estando assim. Entendeu, pessoal? Estou conseguindo compreender isso? Tudo certinho? E no caso desse CO2 aí? Pronto. Agora vamos lá. Reparem. Corrigimos aqui o distúrbio que ele tinha de oxigenação. Por isso que um dos primeiros slides eu coloquei, né?
é oxigenação ou é ventilação? Ou os dois? No caso aqui, ele desde o início tinha os dois. Né? Ele não, ela, né? Tinha os dois. Então, já corrigimos oxigenação. Tá? Então, você ou altera PIP ou altera FiO2. Posso mexer nos dois? Pode. Posso mexer em um só? Pode. Como é que eu vou saber? Avalie o paciente. Avalie o paciente. Avaliei o paciente, ó, peguei a radiografia dele. Tem uma região, né, radiopaca, hipotransparente. Auscultei. Na ausculta, reduzido também, né, o som pulmonar. Se você tiver, fiz uma ultrassonografia. Opa, tem sinal aqui, né, de colapso alveolar. Fechou a parte do pulmão. Não adianta dar PIP. Não adianta dar FiO2. Para esse paciente é PIP, para abrir o que está fechado. Entendeu? Outras vezes não. Não adianta você aumentar PIP, porque para esse paciente o distúrbio não é não é colapso. Está aberto o alvéolo. A dificuldade é do O2 passar para o capilar. Uma pneumonia, por exemplo. Né? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Não sei se vai acontecer, mas eu vou colocar aqui, ó, uma PIP de 18. Deixa eu só ver se eu estou aqui pensando vai acontecer. Tá. Rapidinho. Deixa eu só ver se vai acontecer. Está mais lento do que estava antes. Já foi para 18 a PIP. Né? Então, se você olhar aqui no gráfico, tá vendo o gráfico de pressão do tempo? Estava aqui embaixo, estava em 5. Então, ó, a linha de base da pressão subiu, né? Veio aqui para cima porque eu coloquei uma PIP de 18. Não está ocorrendo, não. Eu vou ser um pouco mais agressivo. Deixa eu botar aqui uma PIP de 25, tá? É só para mostrar algo a vocês. Não sei se vai dar certo, não, mas só para mostrar para vocês que PIP nem sempre resolve. Né? PIP muitas vezes atrapalha mais do que resolve. Estão me ouvindo bem ou tá cortando? Tá travando? Tá tranquilo. Tá? Então é só o simulador mesmo que tá mais lento. Acho que não vai acontecer, não. Não vai acontecer, não. Porque às vezes quando você aumenta a PIP, a PO2 cai. Mas aqui não está acontecendo, não. A PO2 cai. Né? Porque você, ao aumentar demais a PIP, você gera um evento chamado de efeito espaço morto. Você abre demais esse alvéolo e acaba comprimindo o capilar. Então ele está lá abertão o alvéolo. Mas como ele comprimiu o capilar, a troca gasosa piora. E aí a PO2, ao invés de aumentar, ela diminui. Né? Mas aqui não tá rolando, não. Certo, deixa eu voltar para a PIP de 5. Beleza, então vocês já entenderam aí como é o processo, né? Se tem algum distúrbio de oxigenação. Avalie o paciente. Veja se esse paciente vai precisar, naquele momento, de pressão positiva, de PIP, ou se ele precisa de oxigênio. Tá? Então, você deve avaliar primeiro o paciente. Ok, vamos lá. Vamos corrigir agora o distúrbio de ventilação. Tá? Parte de ventilação. E aqui é a PaCO2. Ah, mas André, poxa, o pH tá normal. Por que eu vou mexer nesse CO2 aí? Porque existe uma alcalose respiratória. Não é porque ele está normal que você não vai mexer. Tá? Então vamos lá. Você quer aumentar ou diminuir esse CO2?
Você quer aumentar ou diminuir o CO2? Aumentar. Aumentar, né? Você está em 34, eu quero aumentar, jogar para 35, 36, subir CO2. Ok. Aí, pessoal, eu vou voltar aqui rapidinho para colocar para vocês aqui o seguinte. Deixa eu abrir aqui um slide, certo? E repare o seguinte, existe algo chamado de volume minuto, tá? O volume minuto é igual ao volume corrente vezes a frequência respiratória. Ok? E vocês agora, se já não sabiam, vão saber ou vão, né, reforçar esse pensamento que o volume minuto é inversamente proporcional ao CO2. Anote isso aí. Volume minuto é inversamente proporcional a CO2. Tá? Isso quer dizer que se volume minuto aumenta, o CO2 diminui. Se o volume minuto diminui, o CO2 aumenta. Tá? Você pode fazer isso na sua casa agora. Se você começar, ó, a hiperventilar, você está aumentando o volume minuto. Está eliminando mais CO2. Bate até uma tontura. Se você agora diminuir, eu estou eliminando menos CO2, então o valor dele vai aumentar. Beleza? Ficou claro isso? Ficou claro isso? Ficou. Eu vou só resetar aqui esse simulador, para ficar mais rápido. Pronto. Qual o objetivo disso? Né? Por que eu tenho que saber disso? Porque aqui, ó. Pior que ele diz o programa todo, mas nada não. Se ele ficar rápido, eu não vou brigar, não. Tem uns 54, 64 quilos, não foi isso? Volume corrente de 640, 13, 64, pico de 5, e FO2 a gente já consertou, né? Já deixou certinho. Então, é esse cenário aqui. Então, vejam só. O CO2 estava em 34, né? Vamos ver se ele vai voltar para essa faixa. Estava em 34. Beleza. Aí você me disse o quê? Que quer aumentar o CO2. Para você aumentar o CO2, tem que fazer o quê com o minuto? Para aumentar o CO2, diminuir o volume minuto. Exatamente. Eu tenho que diminuir o volume minuto. Tá? Mas aí, volta aqui para cima, ó. Para diminuir o volume minuto, eu posso mexer na frequência respiratória ou no volume corrente. Eu posso alterar um ou outro. Certo? Ou os dois também, pode ser. Mas posso alterar um ou outro. Aí vem a pergunta, né? Aí vem a pergunta, André, qual dos dois eu vou alterar? Eu vou alterar o corrente ou eu vou alterar a frequência? E a resposta é a seguinte: o volume que você está usando já é o ideal para paciente? Se já é o ideal, vá na frequência. Se já é o ideal, vá na frequência. Ah, não, não é o ideal. Né? Eu recebi desse jeito, coloquei qualquer valor para receber o paciente e não calculei o ideal. Então, vá no volume primeiro. Veja se só corrigindo o volume, você já consegue corrigir o distúrbio. Beleza? Tranquilo? Então, ó, como é que eu sei, né? Qual é o volume corrente ideal? Como é que eu sei qual é o volume corrente ideal? Você tem que achar o peso
ideal do seu paciente. Certo? Você tem que achar o peso ideal do seu paciente. E multiplicar esse peso ideal por 6, 7 ou 8. Já falamos disso, né, na última sessão científica. Você multiplica por 6, 7 ou 8. Tá? O que acontece? Você tem aqui, ó, já calculado o peso ideal. Já calculado o peso ideal. Mas para quem não sabe, a fórmula do peso ideal é o seguinte. A fórmula para achar o peso ideal é o seguinte. Se for homem, 50 mais 0,91 vezes a altura em centímetros, tá? Em centímetros, menos 152,4. Isso aqui é para o homem. E para a mulher, é a mesma coisa, só muda aqui na frente, né? É 45,5. Então aqui você tem a fórmula onde você vai achar o peso ideal. Você vai colocar a sua altura aqui, certo? Vai colocar a sua altura aqui. Subtrair desse valor. O resultado você multiplica por esse. E o resultado você soma com esse. Tá? Lembrando que aqui é uma ordem matemática, né? Primeiro você vai responder o que está aqui entre parênteses, para depois a multiplicação e depois a soma. Tá bom? Mas aqui no simulador ele já te dá. Ó, já fez o cálculo, é 47 o peso ideal dessa paciente. Beleza. Então, vamos multiplicar aqui 47 por 8. Lembre que pode ser 6, 7 ou 8. Beleza? Como ela é baixinha, eu vou colocar por 8. Ah, mas eu quero fazer, ou no serviço onde eu trabalho, é sempre por 6. Não tem problema, também está certo. Se utiliza muito mais 6 hoje em dia do que 8. Tá? Mas, ó, fazendo aqui o cálculo, deu 376. Né? Vamos arredondar para 380. 380. Simulador, já travou. Cristo Pai amado. Travando, ele tá lento mesmo. Ficar indo e voltando pro... Vou fazer de novo aqui. Quando sai da página e volta para ela, ele reduz. Fica mais lento. Eu vou fazer o seguinte também. Eu vou fechar minha câmera por enquanto, porque às vezes isso deixa um pouquinho mais rápido. Então, vamos lá. 56 anos. 1,54. Foi 56 mesmo, né? De idade? Peso 64. O volume, já vou colocar o volume que calculamos, tá? 380, 13, 64 e pronto. Ok, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá? Então já ajustamos aqui os valores, tá bom? E repare. Olha o que vai acontecer aí. Lembrem que estava em quanto o CO2? Acho que é 34. 34. Olhe para onde está indo o CO2. Está subindo, tá vendo? Está subindo. Por que está subindo, André? Gente, nós estávamos colocando 640 de volume no pulmão da paciente. Era muito volume. Então, naquele momento, estava lavando muito. Lavando não, né? Esse termo... Mas estava eliminando muito o CO2. Então, o CO2 caía. Como você colocou aqui o valor ideal para ela, o valor do volume minuto caiu. Concorda? Façam aí, por favor, o cálculo. Faça aí. 640
vezes 13. Você vai achar 8,3. Esse era o volume que ela estava, 8,3. Tá? Agora, 380 vezes 13, 4,9. Estava em 8, caiu para 4. Né? Quase 5. Se caiu o minuto, tá aqui, ó, inclusive o valor já, ó o minuto aqui, valor minuto, VE, sempre que você encontrar VE, é minuto, tá? Valor minuto. Se o minuto cai, o que acontece com o pH? Ou com o CO2? Se o minuto cai, o que acontece com o CO2? Aumenta. Aumenta. E se o CO2 aumenta, o que acontece com o pH? Diminui. Diminui. Percebam que antes nós tínhamos uma alcalose respiratória. Um pH lá normalzinho. Agora, ó, só de ajustar o volume minuto, o volume corrente, geramos o que nessa paciente? Uma acidemia por uma acidose respiratória. Todo mundo concorda? Que é uma acidemia, porque o pH caiu. Quem causou essa acidemia? O aumento do CO2, então acidose respiratória. Ah, André, mas eu quero falar acidose respiratória só, nada de acidemia, acidose respiratória. Você pode falar, mas é importante que fique na sua mente claro que, na verdade, é uma acidemia, tá bom? Então, beleza. Como é que eu corrijo isso aqui, pessoal? Ah, eu corrijo voltando o volume para 600. Não. Não, porque esse volume aqui é o ideal para essa paciente. É o ideal para ela esse volume. Em 600, mas a Gauss estava melhor em 600. Olhe de novo você tratando o exame e não a paciente. Estava melhor em 600. Mas o que você não estava vendo é que toda hora aquele alvéolo hiperdistendia para receber esse volume excessivo. E o que vai acontecer é que nos próximos dias a relação dessa paciente vai começar a piorar. Vai começar a piorar, piorar. Ela vai entrar numa situação de SARA. Porque toda vez que essa hiperdistensão acontece, mediadores inflamatórios são liberados. E essa paciente vai evoluir com a lesão pulmonar. Entendeu? É aquela coisa, pessoal. Ventilação mecânica, vou falar novamente, isso quem eu ouvi falar foi o Augusto, né? Augusto Cruz. Ventilação mecânica não é, ventilador mecânico não é videogame, que você vai sair apertando um monte lá de botão, né? Jogo de luta que você dá os combos. Não é isso. Ventilação mecânica não é isso. É saber que o ajuste inadequado, ele é perigoso, principalmente porque eu não estou vendo. Eu não estou vendo a lesão pulmonar sendo, né, gerada, acontecendo. Eu não estou vendo. Então, isso é perigoso. Tá? Então, eu não mexo aqui. Se eu estivesse com 6, ao invés de calcular aqui, né, esse volume para 8, se eu estivesse com 6, eu poderia aumentar para 8? Poderia. Porque ainda estou na faixa de normalidade. Eu poderia. Então, ó, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é ajustar esse fluxo. Esse fluxo está inadequado. Esse fluxo aqui está inadequado, tá vendo? O tempo in está muito curto. Então, ó, eu vou diminuir esse fluxo. Tá? Eu vou diminuir esse fluxo para deixar um tempo ins aqui entre 0,8 e 1,2. Tá? Então, eu vou deixar aqui 38 de fluxo.
Tá? Ou, se você usar, né, como parâmetro que tem que ser de 40 a 60, então você bota aqui 40. Não tem problema. Tá? O tempo INS aqui está um pouco abaixo de 0,8, mas quando ajustarmos aqui a frequência, você vai perceber que ele vai mudar. Beleza. Ajustei o fluxo. Tá? Então, ajustei a velocidade de entrada desse ar no pulmão do paciente. Mas repare que ao ajustar o fluxo, nada mudou. Nada mudou. Então, ajustar fluxo não é suficiente para corrigir o distúrbio. Tenho que mexer em quem aí, então? Eu tenho que mexer em quem aí, então? Vamos lá, gente. Já falamos, ó. Tem que ajustar o volume minuto. Volume minuto é corrente e frequência. O corrente já está ajustado, então é a frequência que vai mudar. E, logicamente, ela tem que aumentar. A frequência aqui tem que aumentar. Tá? Mas assim, vai aumentar, beleza. Para quanto? Coloco em quanto? Coloco em 15? Coloco em 20? Ou faz assim, André, faz assim, ó. Vai aumentando aí. Vai aumentando aí. E a gente vai olhando aqui o pH e o CO2, como é que vai acontecer. Beleza, aqui no simulador, perfeito. Aqui no simulador, tudo certo. Mas lá no seu paciente, pessoal, isso aqui não vai aparecer minuto a minuto, não. Não vai aparecer, não. Então, você tem que ser mais assertivo, tá? Diferente da FiO2. FiO2 eu olho para o monitor, tem na saturação. Se você estiver no seu hospital um capnógrafo, beleza. Você pode tentar ajustar pela capnografia. Ok. Mas existe um cálculo que você pode fazer, tá? Tá com quanto aqui de minuto? 4,9. Beleza? Eu vou pausar aqui o simulador e aí não tem jeito, eu vou ter que voltar aqui. Como é que eu vou saber a frequência para esse paciente? Você vai fazer o seguinte, ó. A frequência não, fazer uma coisa antes. Esse CO2 aqui está aqui em 57. Você quer reduzir para quanto? A frequência está em 57. Você quer reduzir para quanto? Frequência não, né? O CO2. Você quer que esse CO2 aqui fique em quanto? Entre 35 e 45, né? Entre 35 e 45. Então, eu vou pensar o seguinte, ó. Eu quero que o CO2 fique em 40, porque é ali no meio, né? Entre 35 e 45, no meio. Então, existe um cálculo que é chamado de VE40. Tá? O que é VE40? É o volume minuto que eu vou precisar para alcançar 40. Porque eu sei o seguinte, nesse momento, o minuto é de 4,9. 4,9 eu sei que não é suficiente para esse paciente. Porque se fosse suficiente, o CO2 não estaria alto desse jeito. Então não é, tem que ser maior o valor. Mas quanto? Aí vem um cálculo aqui, ó. Esse VE40 é volume minuto que você tem no ventilador vezes o CO2 dividido por 40. Tá? Se não entender, é só perguntar, viu? De quanto é o minuto que eu tenho hoje? 4,9. Então, ó, 4,9. De quanto é o CO2? 57. Dividido por quanto? Por 40. Por que 40, André? Porque 40 é o valor que eu quero levar o CO2. Eu poderia colocar aqui 35? Poderia. Eu poderia colocar aqui 45? Poderia. É para onde você quer levar o CO2. Então, ó, VE40 é igual a 4,9
vezes 57 vai dar 279 dividido por 40. Igual a 6,9. Vamos dar aqui 7. Certo? 7 litros por minuto. Então, quer dizer, pessoal, que para levar o CO2 aqui para 40, eu preciso aumentar o minuto de 4,9 para quanto? Para 7. Todo mundo pegou isso aí, pessoal? Todo mundo pegou isso aí? Tranquilo? Então, beleza. Qual o próximo passo agora? Calcular a frequência ideal. Que eu sei que a frequência ideal é o volume. Repare o seguinte, ó. Repare o seguinte. Volume minuto é a volume corrente vezes frequência respiratória. O volume minuto ideal eu tenho? Tenho 7, né? Que são 7.000 ml. Tem que transformar porque minuto está em litros e corrente está em ml. Então é mais fácil transformar aqui em ml, tá? Então 7 litros são 7.000 ml. Eu tenho corrente? Você tem o volume corrente ideal para esse paciente? Dessa paciente? Calculamos já no início, né? Aqui, ó, 380. Eu tenho. Mas não tenho a frequência. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou isolar a frequência e a fórmula fica assim, ó. Volume minuto é dividido pelo volume corrente. Quanto é o minuto? 7.000. Quanto é o corrente? 380. Então, a frequência vai ficar aqui, ó. 7.000 dividido por 380. 18. 18 incursões por minuto. Todo mundo pegou isso aí, pessoal? Então, quer dizer o quê? Que, teoricamente, se eu colocar agora aqui, ó, em 18, se eu colocar agora aqui em 18, esse CO2 aqui vai cair. Vamos ver se vai acontecer? Ele vai cair, vai ficar entre 35 e 45. Ele pode não bater direitinho aí em 40, tá? Você calcula 40, mas já esperando uma variação. Pequena, mas ela pode existir. Olha lá, ó, o valor caindo. 50. Ó o pH subindo. 49. Porque não está ainda onde eu quero um minuto, ó. Ainda está em 6. 48. 47. 46. Opa, já normalizou. Mas vamos ver se ele vai continuar. Quarenta e quatro. Ó. 42. 41. Vamos ver se vai sustentar em 41, se vai aumentar mais um pouco, se vai diminuir mais um pouquinho. Pronto. Vai sustentar em 41. Você tá vendo? Você ajustou aqui a frequência, ó. O CO2 estava lá em cima, em 50 e poucos. Caiu, ó, para 41, tá? O pH que estava em acidemia normalizou. Normalizou. Beleza? Pegaram isso aí? Pegaram isso aí? Para quem está começando, pessoal, quem não pegou a disciplina ainda ou está começando a pegar a disciplina agora,
esses cálculos que fizemos nessa parte final podem, né, gerar algum tipo de dificuldade inicial. Mas não se preocupe, vocês viram aqui que a mágica aconteceu. Tá vendo? A mágica aqui aconteceu. Você normalizou tudo certinho. Normalizou. Tá? Mas aí o que é que acontece? Entendam, para finalizar, tá? Que já estouramos o tempo, que era para ser até 10h20 e já está chegando em 11 horas. Vou até ligar aqui minha câmera. Mas entenda o seguinte, sempre então eu vou só mexendo na frequência é suficiente? Não. Se a frequência for muito alta, existe uma coisa chamada de relação ins-ex, que é o tempo de inspiração e o tempo de expiração. Se a frequência for muito alta, o tempo ex vai ficar muito próximo ao tempo ins. Então não vai dar tempo do paciente soltar o ar. Não vai dar tempo de exalar e liberar o CO2. Então, às vezes, só aumentar a frequência não é suficiente. Porque eu estou aumentando, mas diminuindo o tempo de expiração. Tá? Por isso que são ajustes aí, são ajustes mais finos, que você vai precisar, né, com o tempo, e as nossas discussões aqui, elas também vão girar em torno disso, com o tempo, compreender. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Certo. Então pronto, deixa eu botar aqui na página inicial. Então é isso, né? Discutimos hoje sobre gasometria, a parte básica, né? Entendemos que existe essa questão da acidemia e da alcalemia, tá? Que a variação, a alteração do pH, isso se chama alcalemia, isso se chama acidemia. A variação do CO2 ou do bicarbonato, isso vai gerar uma acidose ou uma alcalose respiratória e metabólica, tá bom? Não necessariamente essa acidose respiratória, essa acidose metabólica, né, ou alcalose, vai interferir no pH. Vimos isso, né? Às vezes tem a acidose respiratória, mas não tem a acidemia, né? Ou a alcalemia no caso. Beleza? E aí também vimos como ajustar o distúrbio. De oxigenação, você vai PIP e FiO2 de maneira bem básica, tá bom? De maneira bem básica o pensamento aqui. PIP e FiO2. E se o distúrbio for respiratório, tá? O ajuste do volume corrente, o ajuste da frequência respiratória, também de forma bem inicial. Você pode também ajustar o tempo ins, o tempo ex, para aumentar a exalação desse paciente. Ok? Então, espero que vocês tenham aí gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Tem muito conceito aqui, né, que às vezes é novo, às vezes, e eu falo porque assim, eu aprendi errado, tá? Eu aprendi errado e tenho consciência que até certo ponto eu também acabei ensinando errado. Essa parte de acidemia e alcalemia, entendeu? Não consciente, né, do erro, mas por sempre se falar da mesma forma. Mas é aquela coisa, né? Você ali estudando, lendo e ouvindo pessoas que sabem mais do que a gente, né? Então esse start assim desse pensamento, quem me deu foi Flávio Maciel. Né? Eu nunca tinha pensado dessa forma, porque até em livro você vai encontrar acidose e alcalose, né? Como se fosse da mesma coisa, mas não, tem diferença, tá bom? Então espero que vocês tenham aí gostado. Foi gravado, tá? Eu vou dar um jeito de disponibilizar, não sei se eu vou disponibilizar, colocar lá no canal do YouTube, é uma possibilidade, tá? Colocar no YouTube.
que aí fica livre para vocês, tá bom? Então, novamente, né? Quem puder dar uma força aí, colocar nos seus grupos de WhatsApp, tá? Lá o Instagram, tá bom? Tá aqui embaixo no Instagram, André Lisboa Cordeiro. Quem puder dar essa força, colocar no grupo e o pessoal seguir por lá. E também segunda-feira saindo aí o nosso canal do YouTube, beleza? Então também quem puder, né, seguir, né? Eu não sei como é que fala no YouTube, se é seguir, se é o que é para fazer no YouTube. Eu tô entrando nesse mundo de YouTuber agora. Inscrever, exatamente. Se inscrever no canal, muito bem, isso aí, exatamente. Tá? Então quem puder também dar essa força. E teremos uma próxima reunião, uma próxima sessão científica. Ela vai voltar a ser quinta-feira intensiva, tá? Não essa quinta, a próxima quinta. Então, acho que é dia 18. A próxima reunião é dia 18. Tá bom? Beleza? Então, brigadão aí pela parceria, pelas palavras aqui que vocês colocaram no bate-papo. E até a próxima, meu povo. Um abraço. Muito obrigado. Parar aqui de compartilhar.